Olá pessoal, aqui é Priscila Menezes, professora de Direito Empresarial do Master Juris. Esse é o nosso Direito Empresarial Extensivo. Estamos no nosso último módulo, módulo 11, estudando propriedade industrial. E nesse bloco nós vamos fazer a segunda parte de direito marcário. Então nós já falamos um pouco sobre direito marcário no bloco anterior, já vimos que as marcas servem para identificar, para distinguir, para diferenciar produtos e serviços de um empresário de produtos e serviços semelhantes de outro empresário. Muito bem. Quem pode, então, fazer esse requerimento para registro de marca? Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, pode ser pessoa jurídica de direito público ou privado, né? Não tem nenhum problema em relação a isso. Só que tem um detalhe também, né? Se você for microempresa ou empresa de pequeno porte ou entidades que não tenham finalidade lucrativa, como associações e fundações, na hora de pagar retribuição, retribuição é o nome da taxa cobrada pelo INPI. Você paga valores mais baratos, tá bom? Até para viabilizar esse acesso de legalizar a sua propriedade imaterial. E quando é que se adquire os direitos sobre a marca? A partir do registro. Isso está explícito no artigo 129, que você vê agora na sua tela. Vamos lá, então. A propriedade de uma marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação disposto nos artigos 147 e 148. Então perceba que quando você vai fazer o depósito, você vai entregar a documentação, quando for concedido o registro da sua marca pelo INPI, o que pode demorar um pouquinho, aí sim você passa a ser o titular, ser o proprietário dessa marca e ter direito de uso exclusivo em todo o território nacional. Às vezes esse direito de uso exclusivo também aparece como direito de exclusivar, tá certo? É rigorosamente a mesma coisa. Porém, nós temos uma regrinha muito especial no artigo 129, parágrafo 1º da Lei de IPI, que é o direito de precedência. O que é isso? Se alguém, outra pessoa, de boa fé, já estiver explorando aquela mesma marca ou uma marca muito semelhante, 6 meses antes do pedido de depósito ou do pedido de prioridade, essa pessoa vai ter o direito de preferência, de precedência do registro da marca. Vamos dar uma olhada no 129, parágrafo 1º. Pode pôr na tela. Olha só. Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou de depósito, usava no país há pelo menos 6 meses marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. Então, o que é isso? Na verdade, eu vou dar o direito daquela pessoa que já usava essa marca há 6 meses de vir aqui fazer o registro, porque ela de boa fé já era usuário anterior, tá? E aí ele menciona, né, 6 meses antes da precedência, 6 meses antes do depósito, que é você entregar os documentos, ou 6 meses antes da prioridade. O que é a prioridade? Está lá no artigo 127. A prioridade é quando a gente tem uma marca registrada fora do Brasil, em países com os quais o Brasil mantém relações através da Convenção da União de Paris. Então, marcas que foram registradas fora do Brasil, mas em países signatários desse acordo, nós reconhecemos essa marca internamente também, tá certo? Então, essa é a questão da prioridade. Artigo 127. Depósito é a questão de levar os documentos da entrada no INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, se você era usuário anterior de boa fé, você tem o direito de precedência. Então, você vai poder fazer esse registro. E aí, como é que isso vai funcionar? Como é que é a operacionalização do direito de precedência? Eu, Priscila, dei entrada, fiz o depósito do pedido de registro de uma marca Y. Mas o Thiago, que está aqui no estúdio comigo, ele já usava essa marca, né, antes de mim. E aí, quando o INPI publicar isso, o Thiago vai poder fazer uma oposição dizendo, olha, eu já estava aqui há mais de 6 meses de boa fé usando essa marca. Então, eu tenho o direito de precedência no registro. Aí o Thiago vai poder registrar essa marca, direito de precedência.
Agora, isso tem que ser feito dentro dos prazos do INPI. Então, por exemplo, quando o INPI fizer essa publicação dizendo que eu, Priscila, quero registrar a marca, o prazo para fazer a oposição é um prazo de 60 dias, tá certo? Então, o Thiago vai ter que obedecer esse prazo. Depois disso, eu, Priscila, que fiz o depósito, que fiz o pedido, vou ser intimada para dar explicações sobre o caso, tenho mais 60 dias para responder e depois o INPI resolve. Agora, e se o Thiago perdeu esse prazo, não fez nenhum tipo de oposição e o meu pedido foi deferido? Eu consegui registrar minha marca. O Thiago ainda tem alguma solução? Sim. Ele pode dar entrada no processo administrativo junto ao INPI para declarar a nulidade da minha marca. Isso também é possível, tá certo? De acordo com os artigos 168 e 172. Então, é um processo administrativo de nulidade. E se ele também não fez um pedido administrativo de nulidade, ele poderia recorrer ao Poder Judiciário? Sim, só que aí ele vai fazer um pedido de nulidade, é uma ação de nulidade de marca, baseado, então, nos artigos 173 e 175. Então, repara que a operacionalização do direito de precedência, ela pode acontecer de 3 formas. Ou porque o titular do direito de precedência foi rápido no gatilho, e conseguiu fazer essa oposição dentro do prazo de 60 dias, ou seja, antes do registro da marca ser concedido. Se ele perdeu esse prazo, ele ainda pode entrar com processo administrativo no INPI para anular o registro concedido, ou ele pode entrar com uma ação de nulidade. Nós vamos falar mais para frente das diferenças entre o processo administrativo para declaração de nulidade feito pelo INPI, que é um processo administrativo, e o pedido judicial de nulidade de registro de marca, tá certo? Muito bem. Bom, registro concedido. Quais são os direitos, então, que esse titular tem? Está lá no artigo 130. Você já sabe que ele tem o direito de uso exclusivo da marca em todo o território nacional. Ele pode fazer uma cessão de marca, tá certo? Nesse caso, essa cessão de marca, ela precisa ser anotada junto ao INPI. O INPI tem que saber quem é que está explorando a marca, tá certo? Então, você pode fazer uma cessão de marca, você pode fazer um licenciamento da sua marca, e aí, no caso do licenciamento, ele também precisa ser averbado junto ao INPI. É o caso, por exemplo, de franquias, é o caso, por exemplo, de licenciamento para colocar sua marca em produtos, tá certo? Essa averbação junto ao INPI é para que essas transações sejam oponíveis a terceiros. E também o titular da marca, ele tem um direito bem amplo de zelar pela integridade da sua marca. E aí, quando o artigo 130 fala em zelar pela integridade da marca, você tem que entender isso de uma forma ampla. Então, eu posso impedir que usem a minha marca indevidamente, eu posso tentar responsabilizar quem está fazendo produtos falsificados, produtos piratas, eu posso tentar responsabilizar um concorrente que fez uma publicidade comparativa fora dos padrões previstos na legislação, denegrindo, portanto, a minha imagem. Eu posso tentar responsabilizar um consumidor que extrapolou os limites e acabou gerando um dano à imagem da minha marca. Então, esse direito de proteger a sua marca, ele é bem amplo. A gente tem alguns exemplos aqui para contextualizar, ficar mais fácil de você absorver esse conteúdo. Pode colocar na tela. Olha só, a gente tem nesse caso aqui produtos contrafeitos, né? Eles são falsificados, a gente tem o Adidas. Tem uma falsificação mais comum do tênis Adidas, que ao invés de vir com 3 listras, ele vem com 2, né? Esse Nike é maravilhoso, porque eles escreveram a parte mais difícil, né? O Just Do It. E o Nike saiu bem como se fala, né? Mas é o tipo de coisa que provavelmente você não compraria, gente, mas no mercado E e F rola direto, tá? E aí a gente tem também a questão daquelas cópias perfeitas ou quase perfeitas. Não sei como é que é aí na sua cidade, mas aqui no Rio de Janeiro, passear pelo centro da cidade é um festival de Ray-Ban, de Dolce & Gabbana, de bolsa Vitor Hugo, tá um horror, né? E a gente tem também a questão da publicidade. Isso é uma peça publicitária da Monbiju, década de 90,
Inclusive, teve orientação do CONAR, que é o órgão que regula, que faz autorregulação de propaganda, sugerindo que eles alterassem a peça publicitária, porque essas duas garrafinhas da frente, onde o ator está com a mão nelas, são garrafinhas de Monbijou. A garrafinha azul que está atrás da rosa é uma garrafinha de Comfort. Então, o tempo todo ele fica exaltando os atributos do Monbijou e falando que o Comfort é bom, mas não é tão bom. Então, é o tempo todo assim. O Monbijou é mais cheiroso, tem vários perfumes, o Comfort só tem um perfume. O Monbijou deixa a roupa mais macia, o Comfort nem tanto assim. Ele é bom, mas não é tão bom. E aí é claro que você está denegrindo a imagem do concorrente, a marca do Comfort. E eles têm o direito de proteger a marca deles, tá bom? A peça foi censurada. Essa já é mais recente. Foi uma campanha da Gol, você vê que ela é sutil, mas nem tanto. Falando sobre o espaço entre as poltronas, né? Então, você pode viajar com bastante espaço entre as poltronas, voando Gol, ou no concorrente, quem é o concorrente vermelho, né? É a TAM. Os numerozinhos, as poltroninhas, vêm trepadas uma em cima da outra. E se você olhar na parte cinza, embaixo, também tem a poltroninha laranja, um passageiro sentado confortável, com as pernas cruzadas, e a poltroninha vermelha é um passageiro todo espremido. Isso denigre a imagem da TAM, tá certo? Ela tem direito de proteger a marca dela e provar que talvez a Gol não tenha tanto espaço assim, ou que os espaços da TAM não sejam tão apertados. Enfim, você não precisa fazer campanha publicitária comparativa se você não tiver, por exemplo, aqui a gente falou de marcas de certificação. Cadê o selinho, né, da ANAC para testar esse espaço entre as cadeiras, ou até do Inmetro, se fosse o caso? Tá meio subjetivo isso aqui, denigre a imagem da TAM. E a gente tem também, a partir de 2013, com mais força, na verdade, em 2013, nós começamos a ter um movimento de pessoas jurídicas, né, e aí na mídia aparece como empresas, processando consumidores, porque os consumidores reclamavam de maneiras exageradas, usando palavras de baixo calão. E quando você está falando de um negócio que está ainda começando, que está ainda no início, é meio complicado. Uma reclamação desse tipo, ainda mais em rede social, ela pode fulminar com o negócio, né? Então, nós tivemos um caso bem esdrúxulo, que foi da Americanas.com, processou um consumidor em Brasília. O consumidor foi condenado a pagar R$4.000 de indenização por dano moral para Americanas.com. Puxado, né? Porque se o consumidor está lá destrambelhado reclamando, é que aconteceu alguma coisa ali atrás que justifica esse comportamento dele. O consumidor não é esquizofrênico, né? Na maioria dos casos. Então, ou ele teve um produto que não chegou, que chegou defeituoso, um serviço que não funcionou, que não foi realizado a contento. É claro que na hora que você está de cabeça quente, não é o momento ideal para você xingar até a 15ª geração nas redes sociais. Mas, então, o que eu quero deixar claro aqui? Que a questão de proteger a marca, ela é bem ampla, tá certo? Muito bem. Bom, existe uma listinha, que a gente já viu agora tudo que o detentor da marca pode fazer. Mas existem algumas coisas que o detentor da marca não pode fazer. Por exemplo, artigo 132. Pode colocar na tela. Olha só. O titular da marca não poderá, inciso 1, impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização, né? Então, se eu sou, por exemplo, um bar do Bebum, e eu estou distribuindo cerveja Brahma, refrigerante Coca-Cola, eu posso associar minha marquinha Bar do Bebum com a da Coca-Cola, com a da Brahma. Ué, você não pode me impedir, eu sou seu distribuidor, tá certo? Vamos voltar lá. O que o titular da marca também não pode fazer? Inciso 2. Impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que estabelecidas as práticas leais de concorrência. Propositalmente estou pulando para o 4. O titular da marca não poderá impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária, ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial
e sem prejuízo para seu caráter distintivo, né? Então, nós citarmos marcas em artigos científicos, em críticas, em trabalhos acadêmicos, em congressos, em reportagens, isso não tem problema, desde que a gente não tenha a finalidade de explorar a marca comercialmente. E aí eu pulei o 132, inciso 3, porque a gente vai ter que se alongar um pouquinho na explicação dele. Ele é um artigo especial, ele tem uma regrinha especial. Pode colocar na tela, olha só. O titular da marca não poderá impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno por si ou por outrem com seu consentimento. O que é isso? Isso aqui tem a ver com o problema da importação paralela. O que é a importação paralela? É um produto que incorpora alguma marca, então é um produto que tem uma marca, é um produto que tem uma patente, é um produto que tem um desenho industrial, por exemplo, um tênis, que tem a marca Nike, uma bebida que tem a marca Johnny Walker, tá certo? Então, quando a gente fala produto que incorpora uma marca, é um produto que tem uma marca, é um produto vinculado a uma marca. Bom, a importação paralela é quando um produto entra em determinado território, não pelos canais oficiais do detentor da marca. Ele entra por canais de distribuição paralelos, canais de distribuição à margem dos canais oficiais. Ou seja, sem o consentimento do titular. Como é que a gente faz para coibir importação paralela? Existe uma forma de coibir importação paralela pela lei de IPI? Muito bem. Antes da gente saber disso, a gente precisa entender o princípio da exaustão de direitos. O que é o princípio da exaustão de direitos? Por esse princípio, se diz que até onde vão os direitos do titular da marca? Os direitos do titular da marca, eles se esgotam após a primeira venda. Esse princípio também é chamado do princípio do first sale, a primeira venda. Por quê? Porque depois que eu fiz a primeira venda, eu já lucrei. Então, se eu sou a Nike, e aí eu vendo um tênis Nike para o Thiago. O que o Thiago vai fazer com esse tênis depois já não é problema meu. Eu já lucrei. Então, os meus direitos se exaurem após a primeira venda. Princípio de exaustão de direitos. Tá certo? A exaustão de direitos, ela pode ser nacional ou internacional. O que acontece? Quando a gente está diante de uma hipótese de exaustão de direitos nacional, quando o meu produto é vendido em território nacional, exaurem-se os meus direitos sobre isso, eu não posso fazer mais nada. Se o produto vai ser revendido dentro do território nacional, não posso fazer mais nada. Se eu sou a Nike e o Thiago comprou 300 mil pares e ele vai revender esses 1000 pares, ele comprou no Rio de Janeiro, mas vai revender na Amazônia, eu não posso fazer mais nada, os meus direitos se exauriram. Mas, se o meu produto for colocado no exterior, aí sim, os meus direitos ainda não se exauriram, porque o princípio da exaustão de direitos, nesse caso, era nacional. Quando a exaustão de direitos for internacional, quando o meu produto for colocado em qualquer canto, em qualquer território, em qualquer país, com essa primeira venda para qualquer lugar, os meus direitos já se exaurem. E eu não posso reclamar de mais nada. E é claro que eu também não posso reclamar da colocação dos meus produtos pela via oficial, pelos meus distribuidores, ou quando eu mesma coloquei esse produto em determinado território. Como é que a gente faz para saber se nós adotamos a exaustão nacional ou internacional? Aí tem que olhar para a legislação. No nosso caso, a lei de IPI adotou o princípio da exaustão nacional. No artigo 132, inciso 3. Volta na tela. Olha lá. O titular da marca não poderá impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, exaustão nacional, por si ou por outrem com o seu consentimento. A questão toda da importação paralela e da exaustão de direitos é porque
Quando eu sou a Nike, eu tenho um custo para estabelecer uma rede oficial de distribuidores. Eu tenho um custo de propaganda. Se os meus produtos estão sendo revendidos, estão sendo colocados no mercado por um terceiro que não faz parte da minha rede oficial, esse cara está praticando concorrência desleal. Por quê? Porque ele vai conseguir vender os tênis muito mais baratos. Ele não investiu em propaganda. Ele não está investindo numa rede oficial de distribuidores. Ele não tem os custos que os distribuidores oficiais têm. Ele não tem as obrigações que os distribuidores oficiais têm. Então, é claro que ele consegue vender mais barato. Quando a gente está falando de importação paralela, os produtos são originais. Não tem nada a ver com produto falsificado. A gente está falando do produto original. Isso acontece pra caramba, gente. Distribuição de bebida, então, acontece muito, tá certo? Fiquem ligados, cuidado com isso. Muita atenção. Muito bem. Período de vigência da marca, pessoal. A marca vige por 10 anos. Prorrogáveis indefinidamente. Ad eterno. Mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, tá bom? Quando é que você vai pedir a prorrogação da marca? No último ano. Então, quando você entrou no 9º ano, você tem aí esse intervalo de 12 meses para pedir o registro da a prorrogação do registro da sua marca. E aí você vai pagar a retribuição. Retribuição é essa taxa devida ao INPI. E se você perdeu esse prazo? Você não tinha contratado ninguém para controlar, eram 10 anos, era para pedir no 9º ano, você esqueceu. Calma, nem tudo está perdido. Você ainda vai ter mais 6 meses para pedir a prorrogação da sua marca. E aí, é claro, 6 meses contados do final do prazo, do final dos 10 anos. Então, você vai ter, você já tinha um ano, né? Aí esgotou, bateu 10 anos, você vai ter mais 6 meses. E é claro que você vai ter que pagar uma retribuição adicional, porque afinal de contas você está pedindo a prorrogação fora do prazo. Ah, mas eu não pedi no último ano, eu não pedi no 9º ano, e eu perdi o prazo dos 6 meses. Amigo, aí também já era demais, né? A sua marca, então, ela não está mais gozando de proteção, ela cai em domínio público e outra pessoa pode vir e registrar a sua marca, tá certo? Muito bem. E aí, nós temos a questão da perda dos direitos sobre a marca. Até quando eu tenho direito sobre a marca? Se você cumprir os prazos certinhos, você vai ter direito sobre a marca para sempre. Porque você vai pedir prorrogação por mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, indefinidamente. Mas no artigo 142, nós temos 4 hipóteses de perda de direitos sobre a marca. Quando é que a proteção marcária se extingue? Vamos dar uma conferida, pode colocar na tela. Olha só. O registro da marca extingue-se. 1. Pela expiração do prazo de vigência. Então, passaram aqueles 10 anos, você não pediu a prorrogação no último ano, não pediu a prorrogação 6 meses depois, aí ela expirou. 2. Pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca, né? Se você tem uma marca aposta em vários tipos de produtos, você pode renunciar a marca num produto A e manter a marca no produto B. É isso que seria uma renúncia parcial. Bom, nós temos também a questão da caducidade, tá certo? E aí, para entender caducidade, a gente precisa dar uma olhada no artigo 143. Caducará o registro a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se decorridos 5 anos da sua concessão, na data do requerimento, o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil. Então, você pediu o registro da marca, conseguiu o registro da marca, mas não usa a marca. Ou, se o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 anos consecutivos, ou se no mesmo prazo a marca tiver sido usada com modificação que implica alteração do seu caráter distintivo original. Então, repara que eu tenho 3 hipóteses de caducidade do registro da marca. Ou você conseguiu a concessão do registro, mas não começou a usar a marca. Ou você conseguiu a concessão do registro, começou a usar a marca e parou. E ficou 5 anos sem fazer nada. Ou então você está usando a marca de uma maneira que não é aquela que consta do registro. Você fez uma modificação substancial.
Nesse caso, o INPI, se alguém fizer o requerimento, alguém com interesse fizer o requerimento, o INPI declara que a marca caducou. Porém, parágrafo 1º, não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas. E aí, o que são questões legítimas? E aí, eu tenho esse exemplo aí do Minesse para você, essa caixinha de remédio aí, Minesse. É uma marca de remédio de pílulas contraceptivas, de anticoncepcionais. Muito bem, foi registrado. Aí, a Farmoquímica deu entrada num pedido de registro de marca no INPI do Ginesse. Bota na tela, Thiago. Olha só. A Farmoquímica pediu do Ginesse. E já tinha um Minesse, que também era anticoncepcional. É claro que ia dar problema. Imagina, né, a mulher um homem que foi comprar para parceira, chegando na farmácia, eu queria Ginesse. Aí o farmacêutico fala assim, Ginesse ou Minesse? Putz, aí a pessoa já não sabe. Se não tiver escrito em algum lugar, você já não sabe se é Ginesse, se é Minesse. O Thiago já tá aqui rindo, que ele ia se atrapalhar para comprar. Não vai dar certo, gente. Aí o INPI falou, então, Farmoquímica, Ginesse não dá porque já tem o Minesse. A Farmoquímica não satisfeita falou, que Minesse é esse que eu nunca vi Minesse no mercado? E aí a Farmoquímica entra com um pedido no INPI requerendo a caducidade do Minesse. Falando, ó, você deu registro para esse Minesse, mas ele não entrou em uso. Tem mais de 5 anos que essa marca está registrada e nada, não está no mercado. O remédio não está sendo vendido. Eu quero que você, INPI, declare a caducidade disso aí para eu poder registrar o meu Ginesse. E aí, o INPI não pode declarar a caducidade sem ouvir o titular da marca Minesse, que estava sendo contestada. E aí, o que acontece é que o Minesse tinha uma relevante justificativa para não estar vendendo a marca, para não estar vendendo o anticoncepcional Minesse. Sabe o que tinha acontecido? Eles estavam esperando a liberação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Não tem como vender remédio sem passar pela Anvisa. Ele falou, eu consegui a marca, mas a Anvisa não libera, não posso vender. Então, baseada nessa justificativa, que é super plausível, super razoável, o INPI negou o requerimento de caducidade. Dessa decisão do INPI cabe recurso. A Farmoquímica recorreu, o INPI negou de novo. A Farmoquímica continuou muito indignada, foi para o judiciário. Perdeu. Porque é óbvio que essa justificativa é mais do que razoável. Tudo bem? Maravilha. Tem mais uma hipótesezinha em que você perde os direitos sobre a marca. Vamos voltar no 142. Inciso 4. Pela inobservância do disposto no artigo 217. O que é esse artigo 217? Se o titular da marca for domiciliado fora do Brasil, ele é obrigado a deixar aqui no país um representante domiciliado no Brasil, habilitado a responder judicialmente e extrajudicialmente, inclusive com poderes especiais para receber citação, tá certo? Então, se você não obedecer a essa disposição prevista no artigo 217, a sua marca também caduca, tá bom? Ela, na verdade, perde a proteção legal. Muito bem. Vamos falar de hipóteses, então, de nulidade do registro da marca. É claro que se houver um deslize nesse procedimento interno no INPI e for concedido um registro de marca em violação ao que vem disposto na Lei 9279 de 96, essa marca é eivada de nulidade, tá? Isso vem previsto ali no artigo 165. O INPI tem autotutela, ele pode rever os seus atos a qualquer momento. Se ele perceber, eu contei para vocês no bloco anterior a questão do caso do Johnny Walker e do João Andante, né? O INPI anulou o registro do João Andante. Então, se houver violação dos preceitos da lei de PI, esse registro de marca é nulo. Está lá no artigo 165. E qual é o efeito dessa declaração de nulidade? Ela é ex tunc, ela retroage até a data em que o registro foi concedido, tá certo? Ela tem que retroagir,
Não pode produzir nenhum tipo de efeito, porque ela não poderia sequer ter sido concedida. Então, ex tunc. Muito bem. E nós temos dois caminhos para chegar a esse resultado, que é a nulidade do registro de uma marca. Nós temos a via administrativa, feita junto ao INPI, e a via judicial, feita junto perante o Poder Judiciário, tá certo? Então, para deixar essas características bem claras, eu montei uma tabelinha para você, nós vamos dar uma olhada agora. Olha só. O processo administrativo de nulidade, ele vem previsto entre os artigos 169 e 172 da Lei de PI, tá certo? Bom, em relação ao processo administrativo de nulidade, ele pode ser declarado de ofício pelo INPI, revisando seus atos, ou ele pode ser provocado, né, a requerimento de qualquer pessoa com o legítimo interesse. O prazo para fazer esse pedido no INPI é de 180 dias contados da expedição do certificado de registro, então é da concessão do registro. E o titular da marca contestada vai ser intimado pelo INPI para responder, se defender, em até 60 dias. Havendo resposta ou não, a decisão cabe ao presidente do INPI. Já a ação de nulidade, ela vem prevista entre os artigos 173 e 175 da Lei de PI. Essa ação, ela pode ser proposta tanto pela autarquia, que é o INPI, ou por qualquer interessado que tenha um legítimo interesse, não é uma pessoa completamente aleatória, tá bom? Cabe, inclusive, concessão de liminar para já suspender liminarmente, claro, preenchidos os requisitos do CPC, o direito de uso sobre a marca. E aí, se o INPI não for autor, necessariamente ele tem que intervir no feito, tá certo? Porque foi o INPI que concedeu o registro. E o foro aqui é da Justiça Federal, porque o INPI é uma autarquia federal. Em quanto tempo a ação de nulidade tem que ser proposta? O prazo é prescricional de 5 anos. 5 anos contados de quando? Da concessão do registro. O prazo para defesa do réu é de 60 dias também, então isso é fácil, né? Seja processo administrativo, seja processo judicial, o prazo para defesa é o mesmo, é bom que você não confunde, 60 dias. E aí, o INPI só vai publicar essa anotação depois do trânsito em julgado da decisão do Poder Judiciário, tá certo? Então, nós encerramos assim o nosso direito marcário. Eu encerro esse bloco por aqui, a gente se vê no próximo bloco já com um assunto diferente. Até já!